Vamos fazer algumas alterações na aplicação anterior, de forma a construir mais uma caixa com mais um menu, só que dessa vez de outra cor e com outro tipo de sombra externa em vez de interna. Então, para fazer isso, a gente vai ter que fazer algumas alterações no nosso HTML. Então, aqui está o HTML da nossa aplicação da aula anterior, e aqui está o CSS. Relembrando, isso corresponde a esse exemplo aqui. Então, o que a gente vai fazer para começar é criar uma nova caixa. Para isso, eu vou pegar o meu HTML e basicamente fazer outro igualzinho aqui. Só que eu vou precisar fazer algumas alterações, que são, primeiro, as ids, visto que eu não posso ter id repetida no nosso HTML, e aqui, quando eu fiz a cópia, eu fiquei com dois divs chamados caixa 1, então esse aqui eu vou mudar de nome, e ele vai ser caixa 3, visto que eu não quero caixa 2, porque caixa 2 é crime. Próximo vai ser o opbtn. Como eu já tenho 1, 2 e 3, esses daqui vão ser botões 4, 5 e 6. Opção 4, opção 5, opção 6. Por fim, o nome do menu vai ser menu 2. Salva. Vamos ver como que ficou até agora. Agora eu tenho dois menus idênticos, colados. Não é o que eu tenho como objetivo ainda. A gente vai ter que ajustar as margens de forma que tenha um espaço entre cada um deles e ajustar o visual interno do nosso menu 2. Então isso a gente faz no CSS. Nosso HTML tá prontinho, não vamos ter que mexer mais nele. Viemos aqui para o CSS e agora nós vamos fazer as alterações necessárias. Primeiro, eu tenho a classe caixa. A nossa nova caixa tem a id caixa 3. Então, eu posso adicionar um seletor de id caixa 3, que vai conter só o que a gente precisa mudar para a nossa nova caixa, visto que o restante a gente pode herdar normalmente da caixa antiga. O que eu vou ter que mudar é a sombra, o tipo de borda. Primeiro esses dois. Então a sombra é basicamente a mesma de antes, só que dessa vez eu mudei a cor para um tom de verde. É a mesma coisa para a borda. A borda era o mesmo estilo, só que dessa vez, ao invés de preta, ela vai ser um tom de verde. Essa daqui a gente pode mudar para um tom de vermelho também para combinar. Então 050, essa vai ser 500. Feito isso, crucial também é a gente trocar o fundo. E aí o fundo vai ser um gradiente radial, igualzinho de antes. Então eu vou copiar esse aqui, só que eu vou ter que trocar as cores. Essa cor aqui, que era D66, vai ser 6F0, que é um tom de verde. Ela vai de 6F0 para transparente, continua igual. E a segunda cor aqui vai ser um 080, um verde escuro. E aqui também vai ser um verde escuro menos saturado, que eu vou configurar como 373. Já podemos salvar e ver o que está acontecendo. Está bem mais próximo do que a gente tem lá no exemplo.
só que ainda estão colados, a gente vai precisar ajustar a margem e a cor, talvez seja difícil de perceber no vídeo, mas a cor aqui dos botões, a borda deles ainda é vermelha, visto que a gente tinha feito essa borda específica para os botões de cima. A solução para isso, primeiro, as margens. Vai ser bem simples, aqui a gente vem aqui na caixa, margem alto significa defina apenas a margem automática para a horizontal, então o elemento vai ficar centralizado, e não tem a margem na vertical. Se a gente quiser forçar uma margem na vertical, a gente pode definir 20 pixels na vertical e manter o alto na horizontal. Então, quando a gente define margem e coloca dois valores, a gente vai ter margem na vertical seguida de margem na horizontal. Agora está acertada a nossa margem. Voltando aqui, resta ajustarmos os botões que estão com cores, ainda estão vermelhos, borda vermelha. Para que eu tenha uma borda, digamos assim, genérica, em vez de eu criar mais uma classe para configurar os outros botões, ou selecionar por id cada um dos botões verdes para daí mudar, eu vou simplesmente configurar todos os botões como uma borda preta. Só que uma borda preta não é o que eu quero. Em vez disso, eu quero uma borda que se adeque à cor do elemento. Então, a minha solução vai ser uma borda preta semi-transparente. Então, eu vou pegar essa borda preta e ajustar ela com um grau de semi-transparência. Aqui, ó, canal alfa. Aí a gente salva isso e agora nós temos os botões. É uma diferença bem sutil, melhor vocês fazerem o experimento aí para perceber isso. Com bordas que são, aqui é um verde bem escuro, que é a mistura da borda preta semi-transparente com fundo verde, e aqui é um vermelho bem escuro. Então a gente pode comparar os dois para ver se já está tudo igual. Realmente tá igualzinho. Na verdade aqui no original eu não tinha mudado o número, mas a parte estética tá idêntica. Isso é tudo então que a gente precisa para construir uma segunda caixa com os ajustes aí de outra cor, utilizando seletores de id. Isso é um exemplo interessante para mostrar que vocês podem modificar bastante coisa em um elemento usando o seletor de classe e depois, quando você precisar selecionar um único elemento específico, usando um seletor de id só para aquele elemento. Dá para dar um exemplo disso se a gente voltar aqui no HTML e criar mais uma caixa, que eu vou chamar de caixa 4. Então eu vou mudar aqui, e vou mudar aqui, e vou mudar as ids para 7, 8 e 9, menu 3. Percebam que eu não configurei nada para ir de caixa 4, então eu vou ter mais uma caixa vermelha, assim como a caixa 1. Então o seletor de id é interessante para que você consiga realçar algum dos elementos quando você tiver ajustes para toda uma classe de elementos e precisar que um deles fique em evidência no meio do grupo. Isso é tudo então. Até a próxima.